Salve nação, torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Tem bastante novidade do Corinthians pra vocês, tá bom? Fica até o final do vídeo que tem bastante informação. Eu trouxe aqui um corte do Sami Carvalho e do Cereto, que vai trazer bastante informações atualizadas do Corinthians pra vocês, tá bom, galera? Vou deixar meus agradecimentos aqui na descrição do vídeo, do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão pra vocês, tá bom? Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nenhuma informação, tá bom, galera? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se o Corinthians negocia com atacante e revelação do Maringá. Vou te trazer os números do jogador, todos os detalhes e se há negociação. Vamos também falar de uma informação muito importante. O Romeu Tuma Júnior realmente foi afastado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Eu vou te contar os bastidores disso tudo e a informação na temperatura certa para você. Também te falo que Augusto Melo age nos bastidores, tentando trazer para o lado dele, inclusive, pessoas da Renovação e Transparência. Vamos também falar nesse blend de informações que vazou a camisa nova do Timão, novo modelo, com Edilson vestindo essa camisa. Eu gostei, quero ver você. Vamos falar do Coringão, né? Primeiro que vazou a camisa, né, nova do Corinthians, camisa que, né, vai fazer alusão aí ao título, né, do Corinthians de 2000 Mundial, tá? Eu gostei da camisa, né? Gostei da camisa. Aliás, eu acho mais bonita. Para mim, menos é mais, né? Eu acho essa camisa mais bonita que a própria camisa atual do Corinthians, tá? Eu não... A camisa número 1, né, do Corinthians, a camisa 1, né? Ela não me ganhou, né, até hoje. Mas a Nike mandou bem, por quê? Porque a All Black, meu amigo, é sucesso total e é maravilhosa, né? Então, essa camisa aqui eu acho mais bonita que a atual, né, como camisa 1, né? Achei bem bonita e não quero nem ver quando sair a 2, né, a preta. Vou lembrar do Fred Rincon. A preta, então, vai ser maravilhosa, que ainda não vazou, né, a imagem da preta, né? O atacante Edilson vazou, né, a camisa 1 do Corinthians, uma foto aí do pentacampeão mundial, né, com a peça. Foi realizada em um ensaio nesta quarta-feira, tá? Foi publicada na internet, compartilhada nas redes sociais antes da divulgação por parte do clube da própria Nike, o Edilson aí, enfim. E é bom lembrar, né, que o Edilson vai ser, né, um dos garotos propagandas aí da camisa, porque ele estava lá no Mundial de 2000, né? Ele, Marcelinho, enfim, vários jogadores do Mundial de 2000. Alguns nomes do atual elenco também, né, do futebol feminino do Corinthians vão ser aí os garotos e garotas propagandas, tá? Da nova camisa aí do Corinthians, tá certo? Deixa o like aqui e fala o que você achou dessa camisa nova do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu gostei e repito, hein? A preta eu vou comprar na primeira semana, tá certo? Deixa o like. Continuando aqui falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, a questão política do Corinthians está pegando fogo, né? O Augusto Melo está, né, tentando aí, com o problema das contas, né? A dívida aumentou em 700 milhões em um ano apenas com ele. Ele jogou 300 milhões aí na culpa da antiga gestão, 400 assumiu, já é muita coisa, já bate todos os recordes de dívida de um presidente. E tem a questão, né, tudo envolvendo lá o escândalo dos ingressos, que o Corinthians precisa tomar providências, a questão da antiga patrocinadora, e vai ter a votação do impeachment. Então, o Augusto, ele está tentando jogar politicamente, ele está fazendo a parte dele. Só que, pra você ver como que é a política, né? Vocês que torcem para dirigentes, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, critiquei 3 anos o Duílio, estava certo no final que ele foi um péssimo presidente. E o Augusto Melo também, para mim, mais erra do que acerta. Agora, ele está chamando vários da Renovação e Transparência, tá? Eu não vou citar nomes, mas um dos principais cargos do Corinthians, um dos principais cargos do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Recebeu uma pessoa da Renovação e Transparência muito conhecida, tá? Que já exerceu cargos grandes no clube, foi convidada para assumir, tá, esse departamento. É da Renovação e Transparência, tá? Já foi da Renovação e Transparência, ou não sei se acabou ainda, a Renovação e Transparência ainda existe. Enfim, e tem também, né, cargos prometidos, inclusive para diretor de futebol e outras funções. Então, a questão política do Corinthians está pegando fogo, tá? E é o seguinte, eu não vou falar o nome, mas é no departamento médico do Corinthians que foi feito esse convite.
tá certo? Só para você ver que eu sei do que eu estou falando, e quem está lá no Corinthians sabe muito bem, deve ter pessoas que têm mais essa informação também, mas, meu amigo, não tem limites, a política é assim, entendeu? O Augusto agora está querendo fechar com pessoas da Renovação e Transparência, tá? Para se manter no cargo e é o jogo político. Cada um joga com as cartas que tem. Eu quero o seu comentário, o seu like aqui, mas o seu comentário sobre esse assunto. Em cima disso, vamos falar se o Romeu Tuma Júnior foi afastado do cargo, né, de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Essa informação explodiu como uma bomba, né? Não sei se foi o GE, né, que trouxe essa informação, tá em primeira mão. Estou vendo aqui a crise política vivida pelo Corinthians ganhou um novo capítulo. O Romeu Tuma foi afastado preventivamente do cargo. A decisão foi tomada na noite da última quarta-feira pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, após denúncias apresentadas pelo presidente do clube, Augusto Melo, pelo conselheiro Roberto William Miguel, né, que é o libanês, conhecido como libanês. Foram 3-1 pelo afastamento preventivo do Tuma, né, o presidente da comissão, Robertson Medeiros, se absteve, já que o estatuto do clube prevê que ele assuma o comando do Conselho Deliberativo na ausência do presidente, que é o Dunga, né, que, enfim, muita gente, né, eu falei para vocês que não era permitido isso no Corinthians, né? Só se fosse realmente uma jogada política, né? E quando saiu essa informação, o pessoal lá, os tuiteiros, acabaram se precipitando, né? Querendo falar que eu errei quando eu trouxe essa informação. E não, né? O Conselho de Justiça do Corinthians acabou de divulgar, né? Que é do Conselho, tá? Que o Tuma não pode ser afastado, não foi afastado. Claro que vão ficar 2 órgãos do clube aí agora batendo de frente, o da Comissão de Justiça e da Comissão de Ética, né, e Disciplina, tá? Então, a nota aqui da Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça, diante da veiculação da imprensa acerca da suposta decisão adotada pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, relativamente à possibilidade de afastar cautelar, né, de conselheiro eleito vitalício, informa que considera o referido ato manifestamente ilegal. Olha só, lembrando que eu não tenho lado, tá? Só estou defendendo a minha questão de jornalista, né? Porque às vezes as pessoas ficam aí dizendo, errou porque falou que não podia ser afastado. Legalmente não pode ser afastado, tá bom? Então, assim, o jornalismo aqui é muito sério, né? Eu não tenho lado, eu não fico como essa turma aí no Twitter, um defendendo o outro. Manifestamente legal e terá lógico, tá? Posto que desamparado de alicerce estatutário e regimentalmente válidos. Então, olha só, informa, tá? O Conselho informa que considera o referido ato, que é o afastamento do Tuma, manifestamente ilegal e terá lógico, posto que desamparado de alicerce estatutário e regimental válidos, motivo pelo qual refuta sua validade. Quer dizer, está dizendo que não tem validade nenhuma. Inclusive, em parecer a ser devidamente encaminhados aos poderes do clube. Diante disso, em respeito à legalidade e à segurança institucional, né, e à soberania do plenário do Conselho Deliberativo, entende-se que tal ato, para gerar qualquer efeito jurídico, deve ser referendado pelo plenário do órgão fiscalizador, como exige o estatuto e os principais que regem o devido processo legal no âmbito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não se pode admitir que decisões de tamanha gravidade e impacto institucional sejam implementadas à revelia do Conselho Deliberativo sem o devido resguardo às garantias mínimas de contraditório e ampla de defesa. Conclamamos os conselheiros e conselheiras a manter-se firmes na defesa da legalidade das prerrogativas institucionais do Conselho Deliberativo até que o plenário se reúna e delibere sobre a temática em pauta, tá? Conselho de Justiça do Corinthians. Então, uma informação aqui oficial, tá? Não tem legalidade. Agora, né, eles que vão lutar aí para ver o que vai acontecer. Mas só quero dizer que isso aqui que foi trazido hoje pela Comissão de Justiça foi o que eu trouxe um mês atrás, mais ou menos, tá? Então é só para informar vocês na temperatura certa. Esse é o Corinthians, amigo, sempre pegando fogo, principalmente na questão política. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. O Corinthians está negociando com o Matheus Moraes, jogador de 24 anos, né, que pertence ao Maringá, né? O Corinthians, né, enfim, informação, né, do Fabiane, né, da Rádio Bandeirantes, é que o Corinthians é um dos clubes interessados em Matheus Moraes. Ele é atacante do Maringá. As conversas ainda são iniciais com o clube paranaense, quer dizer que
Existe já então uma negociação, uma conversa, mas está bem no início. E o jogador de 24 anos, ele marcou 9 gols em 18 jogos nesta temporada, tá? Olha só, ele está no Maringá desde 2023, em 23 fez 17 jogos, 3 gols, em 24 fez 27 jogos, 3 gols e 2 assistências. Nesta temporada vive o melhor momento da carreira, fez 9 gols em 18 jogos, deu 1 assistência. Foi artilheiro do Paranaense com 8 gols em maio, né? Foi com 8 gols. Em maio, Bahia, Vitória e Bragantino demonstraram interesse, o Maringá pediu 5 milhões de reais, que é o valor que o Corinthians está pagando aí pelo empréstimo de 6 meses do Thales Magno, tá? Aqui é a aposta em um jogador que vai ficar por muitos anos. Formado no Santos, jogou de 2011 a 2020 na Vila Belmiro, jogando em todas as categorias do Santos, sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20 e também 23, que é o Santos B, né? Jogou na base com o Yuri Alberto e com o Rodrigo, né? Aquele que está no Real Madrid, mas por conta de lesões acabou perdendo espaço e não subiu aos profissionais. Do Santos ele foi emprestado ao Maringá em 2020, depois voltou ao clube em 21, mas passou pelo Londrina em 22 sem atuar, está desde 23 no Maringá. Essas são as informações aqui do Klaus, né, em relação a essa passagem dele pelo Santos, tudo, tá? Nosso companheiro Klaus Richmo aqui do canal Café do Setorista da revista Placar. Beleza? Ó, a informação que eu tenho é essa mesmo. O Corinthians iniciou uma conversa, né? Pode ser tratada como consulta ou negociação, enfim, vamos aguardar e ver, né, se o Corinthians vai avançar na questão desse jogador e atacante do Maringá. Eu não conheço, por isso te passei todos os números. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Corinthians que se prepara para o clássico deste sábado contra o Palmeiras. O jogo acontece em Barueri, já que o Allianz Parque vai acontecer um show do Gilberto Gil no Allianz Parque, no campo do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter que jogar em Barueri, que é o estádio da Crefisa. Né? Também campo sintético. O Corinthians já jogou lá contra o Palmeiras, inclusive, pelo Campeonato Paulista do ano passado. Empatou com o Palmeiras naquele golaço do Garro, lembra? Golaço de falta do Garro. E o Corinthians vai novamente jogar contra o Palmeiras lá em Barueri. Mas antes quero falar da questão... Vou falar daqui a pouco do reforço do Corinthians, hein? Da possibilidade de reforço do Corinthians para o ataque. Possibilidade do reforço do Corinthians para o ataque. Mas antes quero falar de uma questão política do clube. Uma vitória importante do Corinthians nos bastidores, uma vitória importante do Augusto Melo. O Augusto Melo teve uma vitória importante nos bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isto porque o Romeu Tuma Júnior foi afastado preventivamente da presidência do Conselho Deliberativo do clube. É isso que aconteceu. A crise política vivida pelo Corinthians ganhou um novo capítulo. O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, foi afastado preventivamente do cargo. Então ele não é, nesse momento, mais presidente do Conselho Deliberativo, pelo menos provisoriamente. A decisão foi tomada ontem à noite pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, após denúncias apresentadas pelo presidente do clube, Augusto Melo, e pelo conselheiro, o Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Foram 3-1 pelo afastamento preventivo do Tuma. O presidente da comissão, o Roberson Medeiros, não votou, se absteve, já que o estatuto do clube prevê que ele assuma o comando do Conselho Deliberativo na ausência do presidente. Vale destacar que esta é uma decisão liminar, né? Ou seja, provisória. O mérito do caso ainda será julgado pela Comissão de Ética do clube. Ao longo do processo, o Romeu Tuma Júnior vai poder apresentar a sua defesa com testemunhas e documentos. A decisão final ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo do clube. Lembrando que, por que eu estou dizendo que isso é uma vitória do Augusto Melo nos bastidores políticos do Esporte Clube Corinthians Paulista? Porque o responsável por conduzir o processo de impeachment contra o Augusto Melo é justamente o Romeu Tuma Júnior. Ele estava há meses em conflito com o presidente Augusto Melo.
O Romeu Tuma Júnior e Augusto Melo são inimigos políticos. O Romeu Tuma Júnior é acusado pelo Augusto Melo de comandar o conselho de forma parcial e também de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. O entendimento da maioria dos membros da comissão de ética foi o seguinte, que se o Tuma continuasse no cargo, os danos, né, seriam perpetuados, ou seja, essa história de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. E agora, portanto, o Romeu Tuma Júnior vai se defender, mas se ele está afastado do cargo, se nesse momento ele está afastado do cargo, evidentemente que ele não pode dar sequência ao processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Então, o Augusto Melo ganha mais fôlego político. E é isso aí, nação. O que vocês acharam aí das informações, né? Referente ao afastamento do Romeu Tuma, né? Deixa seu opinião nos comentários aí. O Augusto Melo que deve estar aliviado, né, galera? Desse impeachment que tá aí bagunçando a vida dele, né, galera? Também deixa seu opinião nos comentários o que você acha aí do reforço aí, né? Possível reforço aí do Matheus Moraes, o atacante aí do Maringá, né? Que tem uns grandes números bons. Pra mim tem números bons, né, galera? Galera, saiu mais informações do Corinthians. Eu vou dar uma lida aqui pra vocês, tá bom, galera? Vou dar uma lida aqui pra vocês agora. Corinthians atualiza a situação física de Garro. Rodrigo Garro está de volta ao Brasil. O meio-campista do Corinthians retornou na última quinta-feira, após passar uma semana em Madrid, na Espanha, onde realizou um tratamento específico para tendinopatia patelar no joelho direito. Garro dará continuidade ao processo de recuperação no CT Dr. Joaquim Grava, sob supervisão da equipe médica do Corinthians. Durante o período que esteve na Europa, o departamento médico manteve comunicação constante com o atleta e com os profissionais responsáveis pelo tratamento. O meia argentino deixou um recado a Fiel sobre o período de recuperação na Espanha, onde foi acompanhado pelo profissional Xavier Ledesma, ex-Atlético de Madrid e indicado por Memphis. Olha que legal, galera. O camisa 8 agradeceu ao departamento médico do Corinthians e revelou a vontade de voltar aos gramados o quanto antes. Estou aqui de volta, continuando o período de recuperação. Foram dias de muito trabalho, de muitas coisas lá na Espanha. Quero agradecer ao administrador do Corinthians por me ajudar nesse processo de recuperação. Estou com muita vontade de jogar, de volta a compartilhar o gramado com meus companheiros. É isso aí, galera. Deus queira que logo eu esteja aí com vocês. Obrigado também pelas mensagens de carinho para mim. É muito importante. Obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Concluiu o Garro, né? A expectativa é que o camisa 8 fique fora dos gramados até junho ou em uma respectiva mais cautelosa. Apenas retorna após a pausa para o Mundial de Clubes, programado para ocorrer entre junho e julho, como informou. Em janeiro, o atleta foi afastado dos gramados para tratamento com o departamento médico do clube. Contudo, entre fevereiro e março, voltou a reforçar a equipe nos confrontos decisivos do Paulista e da pré-Libertadores. Mais uma vez, recomenda infiltrações para conseguir atuar. E é isso aí, galera. Essas foram as informações aí do Garro, né? Eu torço muito aí que o Garro volta aí com força total e que a gente precisa de um meia armador que nem ele, né, cara? E ele tá fazendo muita falta no Corinthians, né? Mas é isso aí, galera. Essas foram as informações, né, galera? Lembrando que a gente tem um jogo aí no sábado aí contra o Palmeiras, né? Às 18 horas e 30 minutos, né, galera? E é isso aí, galera. Vamos buscar os 3 pontos aí no Brasileirão, né? Eu tô querendo muito que o Corinthians seja campeão brasileiro esse ano aí. Tomara que ele lute para ficar no ponto da tabela, né, galera? Que a gente tá precisando muito aí desse título aí, né, galera? Não só do Paulista, né? O Paulista também foi um alívio também, né, galera? E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado lá até o final do vídeo, tá bom, galera?
Deixa seu like para fortalecer, que é muito importante, tá bom, galera? O meu trabalho, para me continuar, tá? O meu trabalho, trazendo mais informações do Corinthians para vocês, tá bom, galera? Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? E ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!